imaginem que eu sou um usuário e eu quero abrir uma solicitação de pagamento. Quero que seja pago uma nota fiscal aqui que eu tenho solicitado. Eu vou acessar a minha Lecom, vou abrir o formulário referente à solicitação de pagamento e vou preencher os dados. Todos esses campos que vocês estão vendo aqui, eles não são padrão, né? Ele vai ser construído a partir da necessidade de vocês. O que vocês utilizam para poder fazer uma solicitação de pagamento. Nesse caso, vou começar aqui com o processo de pessoa jurídica. Pode ver que a própria ferramenta me bloqueia alguns preenchimentos. Aqui a gente colocou uma integração, por exemplo, com o birô de mercado para buscar os dados do CNPJ de uma determinada empresa. Então, ao invés de eu fazer digitação de tudo, procurar tudo, eu posso vir aqui, buscar um determinado CNPJ. Nesse caso, eu vou buscar o da própria Lecom, só a título de informação para mostrar um pouquinho para vocês. E ele já puxa todos os dados. Isso pode estar integrado, por exemplo, com o RP de vocês. Todas as informações de entrega, fluxo, valores, tudo mais, pode estar sendo trazido automaticamente para cá. Eu vou subir uma nota fiscal só para vocês verem como é que isso funciona. Tá? Vou anexar um documento. Então aqui vou pegar uma notinha fiscal aqui para a gente poder selecionar. Nesse caso, a gente botou uma inteligência artificial por trás aqui, lendo esse documento, entendendo esse documento de forma completamente automática, até para reduzir o esforço de preenchimento nosso aqui, e também pode ser uma funcionalidade que a gente traz para o time de vocês. Facilita o dia a dia, né? Então, a inteligência artificial aqui, no caso, vai acessar o documento, vai ler, vai extrair as principais informações desse documento e vai automaticamente importar para dentro da Lecom. A própria ferramenta pode ler o documento de vocês. Aqui eu importei o documento para cá, vocês vão ver que automaticamente a ferramenta já me traz que é uma nota fiscal de produto, número da nota, valor, então ela me traz todas essas informações aqui dentro e ela já me traz alguns pontos super importantes. Olha só, aqui ela já identificou que o CNPJ da nota fiscal é diferente do CNPJ que eu selecionei aqui em cima. Toda essa verificação que ia ser feita por um humano, no caso de vocês, caso ele visse, né? A própria ferramenta, de forma completamente automática, vai fazer para vocês. De novo, sem código, com regras totalmente no code. Aqui, né, tranquilo, é um campo, estou olhando só o CNPJ. Sim, mas imagina num processo jurídico, num processo financeiro, num processo crítico, que eu tenho às vezes 30, 40, 50, 100 campos. Cara, é a ferramenta trabalhando para vocês. Tá? Aqui, pode ver que ela já preencheu todo o resto para mim. A leitura do documento já fez todo o preenchimento dos dados do produto que eu tenho aqui, já me trouxe todas as informações. Inclusive, dentro da Lecom, a gente já pode começar até a conversar com esse documento. Pensa para um processo jurídico, né? Eu vou subir um contrato aqui com 100, 150 páginas, por exemplo. Como é que eu vou saber o resumo para vocês? Nesse caso, eu vou perguntar para ela, por exemplo, quanto foi pago de imposto. Perguntei para a ferramenta, ela automaticamente resumiu o documento e me disse que de ICMS foi pago R$ 66,30 e não há menção de outros impostos pagos nesse documento aqui que a gente está olhando. Pensa isso para um processo jurídico, igual eu comentei, de um contrato super complexo com um monte de variável. O time vai estar com tudo isso na mão dele também para poder trabalhar. Aqui, pessoal, eu vou fazer a solicitação como usuário, né? Então, pode ver que quando eu solicito, automaticamente ele dispara a atividade para o próximo usuário responsável. Nesse caso, a próxima atividade é analisar o pagamento e o responsável é o Renato Rossi. Então, ele já disparou para o próximo responsável executar. E olha só, a gente tem aqui ainda uma integração com o Teams. Nesse caso, o Renato recebeu lá no Teams dele uma mensagem avisando que o Douglas abriu uma solicitação de pagamento para ele. Isso poderia ser no e-mail, isso poderia ser em qualquer outra fonte para a gente poder começar essa conversa. Eu vou sair um pouquinho do meu mundo aqui de Douglas Ilho e vou entrar no mundo do Renato para vocês verem como que ele recebeu lá dentro do processo dele. Tá? Selecionei o Renato Rossi. Pode ver que abriu para o Renato Rossi uma nova solicitação de pagamento. Então, todos os dados, igual o Vinícius comentou, de histórico, rastreabilidade, vai estar tudo aqui para o Renato. Olha que interessante. O Douglas Ilho, no dia 7/5, às 11h31 da manhã, abriu para o Renato Rossi, ele demorou 4 minutos e 12 segundos, uma solicitação de pagamento. O Renato Rossi pode ver aqui os dados em relação a isso e ele pode acessar essa solicitação.
Ô, Antes de eu Douglas, depois acessar... mostra o fluxo vivo também, acho que é legal, viu? Era bem o que eu ia mostrar agora, Vinícius. Boa, Cara, boa. agora, antes de eu entrar para mostrar como que o Renato vai ver essa solicitação, eu vou mostrar para vocês como que isso é desenhado dentro da plataforma, como que a plataforma entende que é a vez do Renato trabalhar, que é através do fluxo. Aqui é o que a gente falou um pouquinho antes, sobre a gente modelar processo e aonde entra a Fábrica DS para apoiar a gente em tudo isso junto com vocês também. Esse é o processo que eu desenhei para um processo de contas a pagar aqui dentro da Lecom. Não necessariamente vai ser o processo igual ao de vocês. Então, eu comecei com uma solicitação de pagamento pela área de negócio, que foi aquela primeira etapa que a gente fez. Por exemplo, você como solicitante também, saber aonde está parado. Então, eu não preciso ligar para saber onde é que está parado. Eu venho aqui, eu vejo, por exemplo, nesse momento, em azulzinho, está em análise de pagamento com o gestor. É ele o responsável, está dentro do prazo, vai ser executado de forma como tem que ser. Então, é legal para a gente poder ter toda essa visão aqui também. Aqui, se você olhar para tudo isso, você vai ver que tem algumas decisões acontecendo. Então, eu posso definir dentro do nosso fluxo de processo, nesse caso aqui eu botei que se caso for uma pessoa jurídica e um valor superior a R$ 1.000, ele passa por uma aprovação de diretoria. Caso não seja, ele vai direto para uma análise fiscal após a aprovação do Renato. Então, olha como é que fica simples, né? É tudo desenhado, tudo construído a partir de modelagem, sem nenhum tipo de complexidade. Eu vou voltar um passinho para trás agora. Para o Renato, o processo chegou assim. Né? Ele chegou um resumo de tudo que o Douglas preencheu, o documento já anexado. Então, se o Renato quiser clicar aqui e ver o documento, ele pode clicar, ele vai ter todas as informações do documento também. Ele vai ter todos os dados que a gente preencheu na etapa anterior. Nesse caso, eu botei para ele não poder editar, ele só tem a possibilidade de ver, mas também teria a possibilidade de ele editar todos esses dados. E ele pode tomar a decisão dele de aprovar ou reprovar. Aprovando, fluxo segue para a próxima etapa, igual a gente viu. Então, vai seguir para um processo fiscal, para um processo diretor, para uma aprovação superior, o que for. Ele reprovando, retorna lá para o Douglas. Aqui, vocês podem ver que tem um espacinho de comentário. Tudo que eu comento dentro da Lecom, tudo que eu boto de informação, fica associado ao processo. Isso é super importante. Entra muito no que o Vinícius falou do porquê não usar um WhatsApp, do porquê que não uso um e-mail, porque aqui você tem toda a rastreabilidade do que está acontecendo. O processo não fluiu como deveria, deu um problema, compliance, auditoria, está tudo registrado item a item, data a data. Então, inclusive, né, Douglas? Era bem o que eu ia chegar nesse ponto agora. Quando a gente fala com os nossos clientes, o cenário que a gente encontra é muita informação trocada por mensagem de forma informal. Né? É super comum. Então, a gente traz aqui dentro toda a parte de mensageria. Tudo que eu mando de mensagem dentro desse processo, automaticamente fica registrado. Usuário, data, hora, tudo aqui dentro. Então, a gente consegue ter todo esse histórico para a gente poder ter no futuro para um trabalho de auditoria, para um trabalho de compliance, para o que for aqui dentro. Pessoal, aqui, né, eu não vou seguir mostrando mais da plataforma, mais desse fluxo aqui, eu vou só fazer um processo aqui de aprovação, por exemplo. Ele seguiu para a próxima etapa, aí para o analista fiscal, para o assistente fiscal começar o trabalho dele para pagamento. Por conta do tempo, não vou entrar mais em Lecom, mas tem um ponto que eu sempre gosto de trazer, que a Lecom não é simplesmente isso.